Estou de volta e desejo a vocês um ótimo e um próspero ano novo. Que 2026 seja o ano que você vai se livrar do aluguel. Bom, mas eu já estou sabendo que tem gente que já está aí organizando carnaval, fazendo planejamento 2026, e eu quero saber se você colocou no seu planejamento se livrar do aluguel. Porque se você não colocou, esse episódio é para você. Aqui vamos aprender como se planejar, como sair do aluguel, como fazer, enfim, toda essa parte de planejamento. Por quê? Eu trouxe um especialista, minha filha. Eu trouxe um especialista no assunto que vai orientar vocês da melhor forma. E o nome dela é Yasmin. Meu bem, fica à vontade, se apresente. Oi, pessoal. Primeiro, Jenny, muito obrigada pelo convite. Né? Ano novo, todo mundo naquela expectativa, né? Novos planejamentos, novas metas. Teve aquela pessoa que vestiu a calcinha amarela para ganhar muito Pix agora em 2026. Teve aquela que pulou 7 ondinhas, mas a gente sabe que nenhuma dessa superstição vale se você não colocar em ação, não é verdade? É verdade. Então, eu sou Yasmin Souza, sou especialista em gestão financeira, tanto pessoal quanto de empresa. E hoje eu vou bater um papo aqui com a Jenny sobre planejamento para você que quer comprar um imóvel. Muito bem. E vamos lá. Eu gostaria muito de saber como é que você se tornou contadora e o que fez levar você a se especializar em planejamento. Eu me formei em Ciências Contábeis em 2016 pela UFAL Santana do Ipanema e trabalhei em algumas empresas nessa parte de contabilidade, financeiro. Mas aí eu vim de Palmeira há 9 anos atrás, morar aqui em Arapiraca e trabalhar no escritório dos sonhos. Para a gente que é estudante de contabilidade, eu era recém-formada, ter uma oportunidade nesse escritório, assim, era surreal. E eu fiz a seleção, consegui passar e vim trabalhar aqui na análise contábil. E na análise, eu entrei no mundo das finanças corporativas, né, de empresa, que até então na faculdade a gente não aprende muito. Na faculdade a gente não aprende muito sobre dinheiro, na escola a gente não aprende sobre dinheiro, em casa a gente não aprende sobre dinheiro. Então, a educação financeira é um tema que não é tão abordado lá na infância. Hoje, graças a Deus, é um tema que está bem em alta depois da pandemia aí. Vários profissionais trabalhando. Hoje, se você colocar no Instagram consultor financeiro, aparecem vários, graças a Deus, né? Quanto mais profissionais da área das finanças, mais pessoas têm a possibilidade de se organizar. E aí, quando eu fui trabalhar na análise, eu entrei no mundo das finanças, né? Porque eu fui para trabalhar no financeiro do cliente, então eu gerava boleto, lançava os caixas, fazia conciliação bancária, fluxo de caixa, toda aquela parte chata que a maioria das pessoas não gostam. Então eu descobri um universo paralelo à contabilidade, porque hoje a gestão financeira é uma área afim da contabilidade. E aí eu disse, meu Deus, eu quero isso para a minha vida. Por quê? Eu não sabia muito, eu não tinha muita experiência. Tinha trabalhado com contabilidade, com financeiro, mas em outras empresas que a gente faz o financeiro e tem um contador externo. E lá na contabilidade não, porque eu fui vivenciar lá dentro. Então, tudo começou por lá, pela análise. Então, lá eu aprendi. Quando eu saí da análise, eu coloquei a minha consultoria. Hoje a Gestão Y tem 8 anos de existência, 8 anos de CNPJ, que eu venho aí trabalhando com empresa e com pessoas. Uhum, é verdade. Inclusive, já participei, né? Sim. Participei de algumas imersões e, enfim, muito bom. E qual seria o conselho hoje que você daria? Um conselho como contadora, como especialista, um conselho para quem está querendo se planejar para o futuro? Então, hoje, né, a gente trabalha com várias empresas lá no escritório, trabalho com pessoa física também, e todo mundo vem com aquela mesma conversa. Ah, eu quero me organizar, o meu dinheiro não sobra, eu trabalho, não vejo a cor do dinheiro. É sempre aquela frase. Mas tudo começa pelo anotar, né, que eu sempre falo. Você sabe o quanto você ganha, se você é CLT e recebe um salário fixo, você sabe. Se você é empresa, você tem que ter um prolabore, né, que é o salário do dono. Enfim, você tem que saber de onde vem o seu dinheiro, né, que é a sua receita, é a sua entrada, e para onde vai o seu dinheiro, que são todas as suas despesas que você paga, todos os pagamentos. Então, assim, tudo começa por aí, o anotar, saber de onde vem e saber para onde vai. Ah, Yasmin, tem que anotar R$ 1 de pão? Tem.
Tudo que você comprar, você precisa anotar. Para quê? Para você ter clareza hoje do quanto você precisa para sobreviver dentro daquela renda que você tem. Então, às vezes, você gasta mais, né? Gasta mais do que você recebe, vira aquela bola de neve. Você usa o seu cartão de crédito como extensão do seu salário. E não é isso, né? Você ganha 5, tem um cartão de 10, você ganha 15. Não é isso, né? Isso é uma ilusão. Pelo amor de Deus, não façam isso. E eu sempre falo, anota. Quando tu começar a anotar, tu vai saber para onde vai o teu dinheiro. E aí é onde entra a minha maior dificuldade com o meu cliente. É justamente esse anotar. Porque às vezes ele começa, para no meio do caminho, ele começa a dar uma ansiedade, porque ele vê que tem muita conta ali, muita bagaceira, muito supérfluo, muita besteira, né? E tem duas possibilidades. Ou dá muito certo, aquela pessoa vai até o fim, começa a enxergar onde ela pode melhorar, ou ela desiste. Então, assim, eu tenho todos os casos do mundo para contar para você, se você quiser. Mas tudo começa pelo anotar. Tudo começa pelo anotar. E, assim, você, Yasmin, você tem algum plano, algum planejamento para o futuro pessoal seu que você gostaria de compartilhar? Então, o ano de 2024 para mim foi o pior ano da minha vida. Foi um ano muito desafiador, que assim, parece que deu uma travada nos meus negócios. A coisa não ia, a coisa não fluía. Hoje eu entendo tudo o que eu passei. E não era por falta de planejamento, não era por falta de ação, que eu sempre fui uma pessoa muito executora, né? Sempre fui uma pessoa que não gosta de procrastinar. Mas muitos problemas familiares me levaram a cair os meus negócios para eu olhar para uma situação da minha família. Né? Que isso, quando a gente trabalha a fundo as raízes do dinheiro lá de pai e mãe, lembra lá daquela aula de repetição de padrão de pai e mãe? A gente entende algumas situações que a gente está enfrentando na vida adulta, seja de endividamento, seja de não conseguir ultrapassar, um exemplo, eu faço 10 mil no mês, eu não consigo fazer 15, só paro ali nos 10. Seja eu conseguir comprar um carro melhor, porque eu não quero ter um carro melhor do que o do meu pai. Ou seja, de eu ter uma posição melhor que o meu irmão, porque eu não quero ser a mais do que o meu irmão. Então, assim, esse assunto de mentalidade financeira é assunto para um outro podcast, viu? E quem pode, e também assim, pega um gancho muito com a mentalidade de sair do aluguel, de comprar sua casa, de fazer um financiamento. Existe muita mentalidade que vem de pai. Sim, né? Com certeza. Vamos falar já sobre essa parte. E aí eu entendi, né, que o universo fez esse movimento de travar as minhas coisas para eu resolver uma coisa minha familiar. E assim, eu não consigo nem lhe explicar como foi. Só sei que tudo aconteceu para que eu resolvesse. E, de fato, eu resolvi. E, nesse resolver, eu morava em um apartamento e, do nada, o cara botou o apartamento para vender. Aí disse, Yasmin, a preferência é sua, que você está morando. Eu morava há 5 anos já no apartamento. E estava super na minha zona de conforto, porque era um aluguel bem baratinho. Eu trabalhava online, na sala da minha casa tinha toda uma estrutura de home office. E eu trabalhava no cliente. Então, o cliente me contrata, eu ia para lá e resolvia tudo online. E aí, do nada, eu me vi sem nada. Porque, você não quer o apartamento? Não, beleza. Na outra semana, o cara vendeu o apartamento. E eu fiquei louca procurando casa. E parece que quando você está aperreado, não aparece nada, né? Parece Enfim. Nada. E aí, isso mais ou menos no meio do ano de 2024... eu planejei uma viagem para Santa Catarina, onde eu fui fazer um curso lá para validar o meu método daquele curso que você participou, que é o Mente Próspera, Vida e Negócios Organizados. Eu fui validar ele com o pessoal do Sul. Então, ali já foi um divisor de águas da minha vida. Porque, imagine, eu saindo daqui de Alagoas, de Arapiraca, de Palmeira dos Índios, que eu sou natural de lá, e dando um passo maior, indo para Santa Catarina. Lá a gente fez uma turma com 16 pessoas.
E assim, eu fui insegura não do meu trabalho. Eu disse, não, meu trabalho eu sei na ponta da língua. Mas eu fui insegura da forma como as pessoas do Sul iam tratar o nordestino, o alagoano. Que você sabe que ainda existe um preconceito. É. E assim, foi muito bom, fui muito bem recebida, muito bem acolhida. Os mesmos problemas financeiros que as pessoas daqui têm, as de lá, do mesmo jeito, porque a gente tem aquela coisa, Alagoas não é desenvolvido, o Sul é muito desenvolvido. O Sul as pessoas ganham dinheiro. Mesma coisa daqui. Mesma coisa. Tem as que ganham e as que não ganham. Tem as organizadas e as não organizadas. Então, assim, já foi um divisor de águas na minha vida, a ida para Santa Catarina. E quando eu retornei, eu me mudei para uma casa que quando eu entrei nessa casa, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Eu disse, meu Deus, aqui vai ser o meu escritório. E eu nem queria escritório. E eu não estava nem com planejamento para fazer escritório. Eu estava procurando uma sala para sublocar. Eu digo, não, eu vou pegar alguém que já tem um escritório pronto e eu alugo ali por alguns dias, porque você sabe que para montar um escritório tem toda uma estrutura, tem toda uma reforma. E não tinha interesse nisso. Minha filha, parece não, foi Deus que botou assim na minha mão, a casa. E aí eu fiquei louca, disse, meu Jesus. Aí tem uma amiga minha que é arquiteta. Sim. Eu disse, Sheila, vamos lá, vem aqui numa casa pra gente olhar. Quando ela olhou, ela disse, Yasmin, eu vou fazer um projeto, como é que tu quer? Porque aí já é o início do sonho. É. Você planejar e você fazer um projeto do arquiteto, que muitas pessoas falam que não é importante, que é caro. Querida, o melhor investimento do mundo é um projeto de arquitetura. Porque ali você idealiza no papel o teu sonho e você fica tão doida para realizar. E você consegue. E você consegue. É. Entendeu? Aí eu falei para ela, eu quero assim, eu quero assado. E ela, quando ela montou o projeto, eu fiquei louca. Que assim, eu disse, meu Deus, é do jeito que eu quero. Aí eu peguei, eu gosto muito do Mural dos Sonhos, né? Que eu trabalho no curso também, a parte do Mural dos Sonhos. E eu montei todo o projeto e coloquei no fundo do meu notebook. Todo dia eu olhava para o projeto. Todo dia eu olhava. E aí eu comecei a me planejar, isso foi mais ou menos em outubro de 2024. Quando foi final de janeiro de 2025, eu comecei a fazer a reforma do escritório. Comecei a comprar os móveis, comecei a comprar cada coisa. A minha família ajudou muito, todo mundo deu uma coisa. Amigos que assim, Yasmin, vou te dar as taças. Yasmin, vou te dar uma bandeja. Eu disse, Glória, pode vir o que for, sabe? Então, assim, quando foi em março de 2025, eu inaugurei o escritório, fiz um coffee, um café, assim, foi lindo, ficou muito bonitinho. Do jeito que eu sempre sonhei. E a partir do momento que eu coloquei no papel, eu vi que eu poderia tirar e realizar, né? Tudo que você pode sonhar, você pode realizar. E aí eu sempre falo, trace suas metas no papel, o que é que você quer para 2026? Então, assim, 2025 foi um ano de muitas conquistas. O escritório foi uma. A outra conquista foi o lançamento do meu primeiro livro, Sim, que você foi, né, 30 dias de faxina financeira, que é um guia prático. Todo dia tem uma tarefa até completar as 30. Então, é um livro ali que você está executando, fazendo na mão, né? Todo dia você faz uma tarefa. E foi um evento lindo, a casa cheia, né? Foi um outro projeto que eu consegui tirar do papel. E assim, quando você está bem, quando você está motivado e quando você tem ação, tudo tende a fluir. 2026, né, já com o escritório pronto, já estou com um funcionário, já estou com livro, estou com planner aí vendendo. Já falava do planner. Planner financeiro, aí também para quem gosta de anotar, quem gosta de agenda, já está disponível para venda. E meu planejamento de 2026 já está todo pronto, né? Inclusive, né, para quem quer, dia 25 de janeiro, agora, vai ter a minha primeira turma do ano, Mente Próspera, Vida e Negócios Organizados, para você que quer planejar seu negócio, sua vida pessoal. O curso é o dia inteiro, bem prático, bem dinâmico. A Jenny já participou. Participei já em 2, o primeiro e o segundo. E agora, no dia 25, meu esposo vai participar, né? Empurrou o marido para participar. Eu falei assim, olha, Anderson, comprei um curso para você ir, viu? Tá certo, tudo bem. Ainda bem que não questionou, né? Enfim, então, para quem quiser, as inscrições estão abertas. Quem quiser se inscrever. E é isso. 2026,
já são outros sonhos, outras prioridades, né? Eu também abdiquei do meu carro. Eu tinha um carro bem novinho, bem bonitinho. Eu vendi para não ficar com dívidas no escritório, porque eu vendi e comprei tudo à vista. Mas foi uma opção minha, foi uma escolha minha. Tem várias formas de você fazer empréstimos, né, com juros mais baixos, mas foi a opção minha vender o carro. Tem 1 ano que eu estou sem carro, entendeu? Não é fácil. E também não tenho aquela vaidade de dizer assim, eu preciso, eu não posso ficar a pé. Mas eu tirei o carro, mas consegui outras coisas. Então, Consegui um o seu passo para escritório. trás, um passo para trás e 2 para frente. Exatamente. Então, a meta de 2026, uma meta pessoal, né, é comprar o meu carro. Então, já está planejado a compra desse carro. Em nome de Jesus, até março, eu vou comprar. Tem outros planos para o escritório, né, em relação a números de clientes, em relação a percentual de faturamento, quero aumentar X percentual no ano, quero ter mais X clientes. Então, assim, tudo planejado no papel. É isso que eu sempre falo. Nós podemos tudo, desde que tenha um planejamento. Exatamente. E a compra de uma casa, a compra de um imóvel, a compra de um carro, a montagem de um escritório, uma viagem, tudo isso requer planejamento. Com certeza. Entendeu? E, assim, voltando agora sobre o sonho da casa própria, falando mais um pouco sobre o sonho da casa própria, como realizar. Sim. Não é isso? O que é que você indicaria? Qual é o primeiro passo para começar a se planejar para aquela pessoa que quer comprar uma casa? Tá. Primeira coisa é o anotar entradas e saídas para você ver o seu orçamento hoje. É muito importante que você saiba das suas contas. Porque você sabe que para comprar uma casa você precisa dar a entrada, né, que geralmente é 20% do imóvel, não é isso? Me corrija se eu estiver errada. É bom as pessoas saberem, porque tem Sim. pessoas que não ainda idealiza aquela história que é zero de entrada. Então, minha gente, tem que se programar para dar entrada assim, né? Pronto. E aí, 20% do imóvel é um valor, né, que muitas pessoas não têm, mas que é possível, sim, você se organizar para ter esse dinheiro. Se você for casado, né, então é interessante que você sente para o objetivo junto com o seu marido, que eu sei também que é uma coisa um pouco difícil, né, trabalhar o casal. Eu sempre falo, o dinheiro é do casal. Não existe o dinheiro de Jenny e o dinheiro do esposo de Jenny. O dinheiro é dos dois. Só que, lógico, respeitando a individualidade de cada um. Você não precisa pedir a ele para comprar uma roupa, uma calcinha. E ele também não precisa lhe pedir. Mas vocês têm que pagar as contas da casa juntos e juntar para a entrada da casa. Um exemplo. Então, aí a gente vai dividir, não sei, um exemplo. Digamos que eu preciso dar de entrada da casa R$30 mil. E nós estamos em janeiro de 2026, eu quero comprar essa casa em janeiro de 2027. Então, eu tenho 12 meses para juntar os 30 mil. Então, 30 mil dividido por 12 dá quanto? Será que essa parcela ele consegue pagar metade e eu metade? E colocando ali num lugar todo mês para em janeiro eu conseguir estar com o valor da entrada junto? É super possível. Agora, lógico, né, que você tem que abdicar de algumas coisas. E tem que ter disciplina. Exatamente. Porque a gente gasta com tanta porcaria, com tanto lanche fora, com tanto iFood, porque eu faço planejamento dos clientes. Quando a gente vai revisar, principalmente essa parte de comida fora, lanche na rua, barzinho, padaria, dá uma fortuna. Eu me surpreendi com o meu. Pois é. Meu Deus do céu, como é que eu gastava tanto com sushi, lanche? Isso. Eu fiquei besta. Pois é. Então, eu sempre dou um exemplo de uma cliente que ela gastava de iFood mais ou menos R$1.300. E ela dizia que não podia comprar um carro. Eu disse, mulher, R$1.300 é a parcela de um bom carro. De um bom carro, viu? Então, assim, eu acho que está faltando objetivo. E eu sempre falo, não se deve juntar dinheiro por juntar. Tem que ter um objetivo, porque é aquele gás. Poxa, eu tenho 12 meses, que um ano passa assim. 2025, para mim, foi uma tapa. Foi. Passou muito rápido. Uma tapa. Então, você tem um ano para você colocar aquele valor ali. E, dependendo da tua organização, tu pode fazer uma renda extra também. Se você for CLT, você pode fazer uma renda extra. Há várias possibilidades de renda extra. E eu aconselho, né? Que Sim. quando o
trabalho atual do casal, ele não supre essa necessidade de fazer esse De conseguir, de conseguir faz esse algo valor. à parte. Faz um valor à parte, faz um extra. Isso. Tanto a esposa quanto o esposo, faz alguma coisa a mais porque dá certo. Isso. E se você for empreendedor, melhor ainda. É. Porque a gente que empreende tem a possibilidade de fazer mais dinheiro. A gente só não tem vida, né? Porque trabalha de domingo a domingo, sábado, feriado. Enfim, mas eu sou feliz sendo empreendedora, mesmo sendo de uma família de concursados. Não, eu amo o que eu Todos faço, os então. meus primos são concursados. Você já conta essa história. Pois é. Aí eu não sou concursada. Aí já olham pra mim de uma forma diferente. Parece que eu tô cometendo um crime. Eu acho que eu ganho mais dinheiro do que eles. É com certeza. Mas, enfim, né? É a segurança, é a estabilidade. Eu sempre falo, minha gente, é perfil. Tem o perfil de empreendedor, tem o perfil de concursado, tem o perfil de CLT e tá tudo bem. Vá fazer o que você é feliz. É. E assim, quais são como você já está dentro você já tem uma noção de o que as pessoas gastam, né? Sim. Financeiramente. Dentro disso daí, quais são as principais despesas que devem ser consideradas ao planejar essa questão da casa? Pronto, porque na verdade é assim. Primeiro, o anotar, como eu falei, né? Acabei de falar, tudo que entra, tudo que sai. Então, tem as despesas da casa, que ela compromete 60% do salário. Então, 60% é para pagar as contas da casa. Aí vai sobrar 40%. Desses 40%, 5% é teu, é tu se pagar. Ah, vou comprar uma roupa para mim, vou ali fazer um lanche, vou não sei aonde, vou torrar. 5% é meu. 10% você doa. Doa para quem tem menos que você. Pode ser um dízimo, pode ser uma cesta básica, pode ser qualquer coisa. Só que assim, eu falo esses percentuais, mas não precisa ser exatamente assim. Mas que você siga essa lógica, né? Paga as contas, se paga, doa, investe para um sonho, que pode ser o sonho da casa própria, né? Que a gente geralmente coloca 10% para a casa própria. E sobra 10% para investir em ser rico, que esse investir em ser rico pode ser um negócio, você pode colocar um negócio, ou você pode fazer aqueles investimentos de bolsa, na renda fixa, na renda variável, tanto faz. E sobra 5%, que é livre para você doar, gastar, investir. Geralmente é essa métrica que a gente fala. O pessoal sempre me pergunta: Yasmin, eu devo colocar quanto em cada coisa? Só que assim, os percentuais vai depender muito de cada família. Porque o teu orçamento não é igual ao meu. Tem pessoas que ainda não conseguem doar. Tem pessoas que não conseguem pegar esse dinheiro para gastar com ela. E tem pessoas que têm dívidas. Sim. Lembrando que dívidas são aquelas parcelas, aquelas contas que eu não consigo pagar. Então, meu nome está lá no SPC, meu nome está no Serasa com restrição. Então, pessoas com dívidas fica mais difícil de poupar para um sonho. Então, eu preciso avaliar tudo isso. Eu preciso avaliar o quanto eu recebo, tudo que eu pago, se eu tenho dívidas, se dentro do meu orçamento, tudo que eu pago ainda vai dar para eu guardar para a entrada da casa, ou, digamos, tenho a entrada da casa e a parcela. Será que essa parcela cabe no orçamento da tua casa? Porque, um exemplo, digamos que essa família pague R$1.000 de aluguel, mas aí a parcela da casa ficou 1.800. Será que ela vai conseguir pagar os 1.800? Entendeu? Então, assim, isso é muito relativo de acordo com cada planejamento. A gente fala assim de uma forma geral, mas basicamente saber o quanto você deve, né? Aliás, paga as contas fixas, que contas fixas são aquelas que faça chuva, faça sol, tem que pagar, que é aluguel, internet, telefone, a feira do mês, né? E aí vem os supérfluos, os variáveis, que é um combustível, entendeu? As saidinhas, roupa, calçado, e quem tem filho principalmente. Porque tem toda a questão de escola, roupa de menino, lanche do menino que é diferente. É verdade. Então, assim, imagine você viver às cegas. Complicado, viu? É a contabilidade mental que a gente fala, né? Tipo assim, é tudo na cabeça. É possível melhorar a capacidade de compra de uma pessoa? O que é que você indica? Geralmente, as pessoas que querem obter mais crédito, né? Primeiro, ela tem que ter o nome limpo, né? E é interessante também que ela tenha um cartão de crédito
e que pague o cartão de crédito na data, ou até mesmo antes, porque isso melhora a capacidade de crédito seu, né, o score. Quanto mais movimentações bancárias, financeiras, em dias, melhor essa capacidade de crédito. Não só o cartão de crédito, mas contas de água, de energia, de telefone. Não atrasar. Por quê? Porque o banco entende que isso que é um cliente bom, que é um cliente ideal. Também tem a declaração do imposto de renda, que a pessoa, mesmo que não precise declarar, né, que a gente chama de isento, é interessante que ela declare, tá? E fique sempre acompanhando, né? Tem um site chamado Serasa Limpa Nome, que lá tem toda a pontuação de crédito, tem até alguns pagamentos que você consegue fazer por lá para obter mais aumento de score. Então, sempre tem uns truquezinhos que aumenta esse score, mas basicamente é pagar tudo em dias, ou até mesmo antes do dia. Isso é muito importante porque, assim, quando a gente vai fazer uma avaliação, o banco, o sistema, ele analisa toda a vida financeira Sim, do cliente. Não é só aquela situação atual, é de muito tempo antes. Então, se o cliente ele tem tendência a pagar as contas atrasadas, isso influencia. Se o cliente tem tendência a suja nome, limpa nome. Suja nome, limpa nome. Isso também influencia muito. E uma outra coisa também que influencia bastante é a questão de muitas dívidas no nome da pessoa. Às vezes compromete um pouco a renda. Por exemplo, a pessoa tem 1, 2, 3 cartões, aí pega uma compra parcelada em 10 vezes. Isso consta lá também, às vezes não aprova. Isso, ou empréstimos a longo prazo. Isso. Né? O banco também, ele tira. Então, é interessante que, se você quer fazer um financiamento da casa, você comece a se planejar 6 meses ou 1 ano, né? E comece a fazer toda essa movimentação. Do pagamento de contas em dias, de não fazer empréstimos a longo prazo e nem comprar muito no cartão também em 10 vezes, em 12 vezes. Por quê? Porque o banco entende que você não é um cliente ideal. Porque tem muita conta a prazo, que a gente chama. Isso também serve ao contrário. Tem pessoas que não conseguem aprovação na Caixa porque não tem nada no nome. Tipo assim, o banco não tem nem o que analisar. Gente, mas como assim? Eu não tenho dívida nenhuma, eu não tenho nada. Não tem mas justamente por financeira. isso. Não teve o que o banco olhar, como é que ele vai analisar se você é aprovado ou não? Isso. Então tem que ter alguma coisinha, agora tem que ter o limite. Eu acho assim que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Sim, com certeza. Eu sempre falo, o cartão de crédito é uma ferramenta maravilhosa, se você sabe usar. Entendeu? Então, assim, geralmente tem pessoas que têm o hábito de parcelar em 10 vezes. Então, você vai ali e compra 5 roupas, parcela em 10, 10 de 50, 10 de 100. Mas eu sempre falo para os meus alunos, gente, só deve parcelar uma compra maior, né? Uma geladeira, uma televisão, uma coisa que você sabe que não consegue pagar à vista ou em 1 ou em 2 vezes. Então, assim, e também tem a galera do cartão de crédito que gosta para juntar pontos de milha, que eu sempre falo. Tem o cliente investidor, que é para milhas, né? E tem o cliente endividado, que são os meus clientes, que vem para mim, é tudo endividado. Então, assim, o que é que a gente faz? Redução de cartão de crédito. Consciência. É ele comprar com consciência e não ficar ali amarrado 1 ano pagando cartão com parcela de 30 conto. 10 vezes de R$ 35, 6 vezes de R$ 17,50. Então, eu mostro para ele que ele pode comprar isso aí em 1 vez ou em 2, ou até mesmo à vista. Então, tudo é questão de hábito. E para a gente criar assim, um plano de poupança, é interessante, né? Para quem não tem aquele fluxo, que tem um dinheiro para receber, que só para fazer assim qualquer coisa depende daquela sua renda mensalmente. Seria interessante aí fazer um plano de poupança, né? Esse plano de poupança, a gente poderia iniciar ele como? Eu acredito assim que basicamente é primeiro saber mais ou menos quanto seria a entrada, né? Isso. É como eu falei, né? Vai depender muito do orçamento do cliente. Ele precisa saber o quanto recebe, tudo que paga. E ele precisa ver também se o valor da entrada ele consegue juntar todos os meses. Um exemplo. Ele consegue juntar durante 1 ano R$ 500, sendo 250 para ele e 250 para a esposa. Então, 12 vezes de R$ 500 vai dar quanto em janeiro do ano que vem? Para ele ter aquela poupança ali. Ou, dentro do meu orçamento não dá, porque tudo que eu recebo hoje é só para pagar a conta. Mas eu consigo fazer uma renda extra. Um exemplo, tudo que eu rodar de Uber,
Eu sou Uber, eu sou CLT, mas eu rodo de Uber à noite. Tudo que eu rodar de Uber, eu vou tirar a despesa do carro, lógico que o carro precisa de gasolina, de manutenção, e todo esse dinheiro eu vou colocar para entrada da casa. Então, eu posso também fazer uma renda extra e destinar esse dinheiro para aquele objetivo da compra da casa. É. O importante é você não ficar engessado naquilo. Naquele salário, Naquele exatamente. salário. Se você quer algo a mais e aquele salário não está dando o suficiente, procura fazer uma outra coisa, uma renda extra, Isso. tanto o marido quanto a esposa. Mas, assim, tem que dar os pulos, né? Tem que dar os seus pulos. Exatamente. Não pode esperar que vai ser zero de entrada, porque, minha gente, não vai ser zero de entrada. E na revisão do orçamento, quando eles começarem a anotar, um exemplo, e eles verem que estão comendo muito fora, aí é a hora de colocar o pé no freio. Então, se eu estou gastando, sei lá, R$ 1.000 de feira no mercado, ok, e eu estou gastando 1.500 de lanche na rua. Será que eu não consigo diminuir esses 1.500 de lanche pela metade para 750 e esses outros 750 eu guardar ali na poupança? Então, é aquela questão de prioridade. Você tem que botar o pé no freio, abdicar de algumas coisas. Tipo, eu, 1 ano andando a pé, querida. A pé não, né? De Uber, de táxis, de tal. Mas você sabe que a gente que já tem um carro, ficar sem carro É ruim. é ruim. Entendeu? Porque eu já tive 2 carros na minha vida. Como eu falo para minha mãe, mãe, a senhora nunca teve carro. E ela não quer. Para ela tá bom, porque ela nunca teve. Uma coisa é você ter e depois ficar sem. Mas eu tinha um objetivo muito claro de, Senhor, eu vou aguentar. Na verdade, eu estou aguentando. E olha a quantidade de coisas que eu conquistei. Outra coisa que eu sempre falo é que não existe riqueza do dia para a noite. É. É uma construção, né? E aí é onde vem aquela ilusão daqueles joguinhos, do famoso tigrinho, das famosas betes, onde muitas pessoas se afundaram aí. Então, eu acredito que em planejamento, eu acredito que você fazendo tudo certo, né, com o seu objetivo ali, você consegue. Mas que do dia para a noite, infelizmente, É, é ilusão. É, exatamente. Infelizmente, é totalmente ilusão. E um outro ponto, assim, muito importante, que eu quero que você nos oriente. Chega muitas pessoas querendo comprar casa, mas elas estão com restrições no nome, estão com o nome sujo. E eu queria saber de você o seguinte, qual é a diferença de limpar o nome pelo Serasa, porque existe uma diferença, né, de você limpar o nome pelo Serasa ou de limpar o nome pelo Resistrato. Sim. Então, geralmente, final do ano, né, a gente virou o ano, o site Serasa Limpa Nome, ele fica dando várias ofertas de negociação. Por quê? Porque o banco ele quer que você vire o ano com o nome limpo. E ele começa a dar várias ofertas ali maravilhosas. Tipo assim, já tive cliente com dívida de 14 mil, liquidar por 1.000 e pouco. E isso não é bom, né? Assim, em partes não é tão bom não, porque vai pro Resistrato, né? Depende. Se você tem um objetivo do financiamento imobiliário, né, como eu falei, é interessante que você comece a se planejar 6 meses a 1 ano antes, né, porque fica aquela restrição. E se você pagar diretamente pelo Serasa Limpa Nome, sai o nome de lá, mas fica aquela dívida no Banco Central. Então, é interessante que você quite diretamente com a instituição. Então, o que é que você pode fazer? Você pode entrar no site do Banco Central, imprimir um relatório lá que tem relatório de dívidas e lá vai mostrar todas as dívidas que você tem. E aí você consegue renegociar banco por banco na própria instituição, porque aí vai sair diretamente do Banco Central. Para o objetivo, esse é o objetivo da casa. É. Se você não tem o objetivo de comprar a casa, você pode pagar normal pelo Serasa Limpa Nome e ele vai sair. É. Só que como você tem pressa para o financiamento da casa, é interessante fazer assim. Porque pelo Banco Central não vai constar mais no registrato. É. Não, mas eu falo assim porque já aconteceu muito. Sim. A gente fazer a aprovação e ficar lá a mensagem. O cliente ele está aprovado, só que ele só consegue dar continuidade no procedimento quando ele vai lá no Resistrato e regularizar. Porque ele pagou tudo certinho, só que ficou lá no Resistrato, essa dívida. Isso. E aí o financiamento ele parou. Enquanto ele não foi lá, buscou quem era o banco, puxou, Pra pagou poder tudo dar certinho, baixa. aí assim deu certo. É por isso que eu sempre oriento o cliente. Vai pagar uma dívida que você está sujo, não vá pelo
se for para comprar uma casa, não vá pelo aplicativo do Serasa, porque não limpa 100%. Sim, vá diretamente na instituição que está ali. Agora, se for para uma outra coisa, for só para limpar o nome, fazer um cartão de crédito, fazer qualquer outra coisa, é válido, né? Limpar. Sim, ele só vai demorar mais um pouco para sair. Exatamente. Mas se o seu objetivo é a casa própria, janeiro, agora que a gente está, é o período ideal para você começar esse planejamento, essa organização, para que, não sei da sua renda, né, que cada caso é um caso, mas, digamos, eu quero comprar a casa até dezembro. Em dezembro está tudo limpo, tudo regularizado, valor da entrada guardado, ou uma parte, e aí você vai conseguir fazer o seu financiamento tranquilo. Eu tenho uma dúvida. Sempre quando a gente vai fazer alguma compra em supermercado, o pessoal pergunta, colocar o CPF na nota? Sim. Dizem que colocar o CPF na nota ajuda a aumentar a score? Ajuda a aumentar a score. Em alguns casos, você consegue até cashback, tá? Onde você vai, toda vez que você coloca o CPF, vai acumulando pontos, que depois você pega esses pontos e abate em novas compras. Inclusive, até no São Luís daqui, eles fizeram um aplicativo próprio, que eu achei o máximo, que é o Meu Queridinho. Não sei se você já viu. Toda vez que você vai lá em algum São Luís, eles perguntam, já tem o nosso aplicativo Meu Queridinho? Que aí é a mesma pegada. Você baixa o aplicativo, só que assim, para eles, massa, que é um marketing danado, né? Você baixa o aplicativo Meu Queridinho, que é um aplicativo próprio do São Luís, coloca o seu CPF, então passou, sei lá, uma compra de R$ 500. Aí bota o CPF, passa a compra, automaticamente já chegou o cashback para mim, já chegou no celular a mensagem. E aí esse cashback, em novas compras, eu consigo abater e também pelo Meu Queridinho eu consigo descontos. Que bom. Eu achei massa. Então é interessante sim colocar o CPF na compra. Bacana. Então, minha gente, está chegando o fim de mais um episódio com essa maravilhosa especialista em finanças. Eu estou muito feliz, primeiramente, por você ter aceitado o meu convite, porque o nosso objetivo é justamente em orientar, conscientizar e educar a população como se deve se planejar, como se deve comprar uma casa, como se deve sair do aluguel, todo esse contexto. E você é uma pessoa assim muito importante, que você traz um assunto muito rico nessa parte. Então, assim, muito obrigada pela sua presença. Chegamos no final de mais um episódio, hoje trazendo essa maravilhosa especialista no assunto financeiro, Yasmin. Ela se acha, olha, ela ficou... Só levantando a sobrancelha assim, ó. Mas, enfim, foi maravilhoso. Eu sou muito grata por você ter aceitado o meu convite para orientar, porque é justamente isso. O FondaCast serve para orientar, conscientizar e educar a população, tanto para comprar uma casa, quanto nessa parte financeira, né? E, assim, eu quero saber muito de você, o que é que você achou do nosso momento. Então, eu que agradeço o convite, né? A gente começou o ano no furacão, mas desde dezembro que ela me chama e eu correndo, eu digo, deixa para janeiro, que janeiro é o mês do planejamento, vai dar mais engajamento, não foi? Foi. Enfim, mas eu que agradeço pelo convite, gente. E é isso, né? É muito pouco tempo, foi o quê? Uns 40 minutinhos, né? Acho que foi nessa base. Mas assim, ela fez perguntas na veia, né? Eu acredito que tem muita gente em casa que tinha essas dúvidas pontuais que a gente acabou de tirar. E é isso, agradeço para vocês que querem se organizar financeiramente, segue lá o meu Instagram, @gestãoy, @gestãoy cursos. Como eu falei, estou com turma aberta, estou com livro para vender, estou com planner. Então, quem quiser, é só entrar lá no Instagram e vai ter todos os meus produtos lá disponíveis. E é isso. Muito obrigada. De nada, meu bem. Ela arrasa. Então, é isso, pessoal. Não esquece. Curta, comenta e compartilhe FondaCast.